Bem-vindos ao canal Laboratório de Projetos. Meu nome é Marco e hoje vamos falar sobre leis de Kirchhoff. Mas antes de assistir o vídeo, eu recomendo que vocês deem uma olhada no link aqui embaixo e abram o link primeiro. Após vocês olharem o link, assistam o vídeo. Então vamos falar agora da primeira lei de Kirchhoff, ou lei das correntes. Então o rio, quando ele chega no ponto que ele tem que se dividir, um pedaço da vazão do rio vai para um lado e outro pedaço da vazão vai para o outro. Então, como a gente pode ver aqui também no nosso circuito, a gente poderia comparar isso como se fosse um rio. Então, isso aqui seria o equivalente a como se fosse uma divisão do nosso rio, o que eu chamei de nó 1. Então, a corrente que está saindo da fonte, ela chega nesse nó, que é um nó maior que eu tenho, e ela vai se dividir. Um pedaço dessa corrente I vai vir para I1, um pedaço dessa corrente vem para I2 e um pedaço dessa corrente vem para I3. A vazão total de água que eu tenho se divide numa vazão de I1, I2 e I3. Então, como é que funciona a lei de Kirchhoff das correntes? O que ela me diz? Ela me diz que a corrente que está chegando em um nó, ou seja, I, tem que ser igual à soma algébrica das correntes que estão saindo. Ou seja, o I tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. Então, um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 10 amperes saindo da fonte, que seria o nosso I, e ele chega nesse nó 1, aqui, digamos que eu tenha 2 e aqui eu tenha 3 amperes, ou seja, 10 está chegando nesse nó, 2 está saindo no I1, 3 está saindo no I2, o resto tem que sair no I3. Logo, aqui eu teria 5 amperes de corrente nesse I3. Então, esse circuito aqui é um circuito paralelo. Então, existe uma fórmula para resistores em paralelo. Eu gosto de usar essa outra fórmula que ela me diz o seguinte, ó, a resistência equivalente entre dois resistores, ela vai ser igual, como nesse exemplo, igual a R1 vezes R2 sobre a soma dos dois. Essa fórmula só é aplicável para dois resistores. Eu teria que ter um resistor equivalente. Então, com esse resistor equivalente, eu ia calcular um outro resistor equivalente 2, que seria um resistor equivalente, que seria esse aqui, seria o equivalente de R1 com R2, onde eu teria um resistor só, vezes o outro resistor que eu tenho, que é o R3, sobre a soma dos dois resistores aí. Dessa forma eu consigo calcular um resistor equivalente sem usar aquela fórmula da fração. Então, se eu fosse tentar fazer um exemplo, essa fonte poderia ter 12 volts, esse resistor, o primeiro resistor poderia ter 100 ohms, o outro resistor poderia ter 220 ohms e o último resistor poderia ter 330 ohms. Então a gente pode ver que isso aqui é um circuito paralelo. Então eu poderia calcular primeiro a corrente total usando a lei de Ohm. Então vamos calcular primeiro o resistor equivalente entre R1 paralelo com R2. Então aquela formulazinha que eu mostrei antes me diz o seguinte, que se eu multiplicar R1 vezes o R2 e somar os dois, eu vou ter o equivalente entre os dois. Então, no caso, se eu multiplicar 100 vezes 220 e dividir por 100 mais 220, eu vou ter o nosso resultado. Vamos pegar a nossa calculadora e dar uma olhada qual que seria o resultado. Então, se eu tiver 100 vezes 220 dividido por 100 mais 200, 100 mais 220. E vai me dar igual a uma resistência de 68,65. Então eu teria
a nossa resistência de 68,75 ohms, que seria o equivalente entre R1 e R2. Então, para se calcular um resistor equivalente final, eu teria a resistência que eu calculei anteriormente, que seria 68,75 vezes o resistor R3 dividido pela soma dos dois, 68,75 mais 330. Então, vamos puxar a nossa calculadora. Então, eu vou ter os nossos 6875 vezes 330 dividido por 68,75 mais 330, que vai me dar uma resistência de 56,89. Então, a resistência total seria 56,89 ohms. Então, a corrente total do meu circuito seria os meus 12 volts dividido por 56,89 ohms. Então, a gente puxando a calculadora, a gente vai ter 12 dividido por 56,89, que me daria uma corrente de 0,21. Então, me daria um total de uma corrente de 0,21 amperes. Então, como esse circuito os resistores estão todos em paralelo com a fonte, eu sei que a tensão que eu tenho na fonte é a mesma tensão que eu tenho no R1, no R2 e no R3. Então, eu posso aplicar a lei de Ohm para calcular as correntes. Então, o I1 vai ser os meus 12 dividido por 100, que vai me dar uma corrente de 12 dividido por 100, 0,12. Então, eu vou ter uma corrente de 0,12 amperes. A corrente I2, ela vai ser os meus 12 dividido por 220. Então, se eu pegar a nossa calculadora de novo, eu teria 12 dividido por 220, que vai me dar 0,054. Então, eu vou ter 0,054 amperes. E o I3 seria os meus 12 dividido por 330, que vai dar 12 dividido por 330, que me daria 0,0366. A gente não usou a lei de Kirchhoff. A gente pode comprovar para ver se a lei de Kirchhoff está correta. Existem vários métodos de cálculo desse circuito. Então, eu calculei usando o resistor equivalente primeiro para poder comprovar com a lei de Kirchhoff. Então, a lei de Kirchhoff das correntes no nó 1, ela me diz o seguinte, ó, que a corrente que chega, então a corrente total, que é 0,21, tem que ser igual às correntes que saem do nó. 0,12 mais 0,05454 mais 0,03636. Então, vamos puxar a calculadora para ver se fecha. Então, se o nosso cálculo estiver correto, a lei de Kirchhoff das correntes tem que fechar. Então, ponto 12 mais ponto 0,54 mais ponto 0,3636. Então, fechou 0,21,09. A gente arredondou um pouquinho na conta, né? Mas então tá adequado o cálculo. Então, a lei de Kirchhoff das correntes fechou para o meu cálculo. Então, o meu cálculo está certo.
Então, quando se calcula circuitos, a gente tem vários métodos de solução, lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem divisor de tensão, divisor de corrente, entre outros métodos, superposição, Thevenin, Norton, mas a gente pode usar os métodos diferentes para a gente tentar comparar a resposta. Eu posso calcular o mesmo circuito com métodos diferentes e comparar a resposta para ver se meu circuito está correto. Então vamos falar da segunda lei de Kirchhoff, ou lei das tensões. Então, como a gente pode ver no gráfico, ali mostra o sentido da corrente. Então, o sentido da corrente, normalmente que a gente tem, sentido convencional da fonte, ele sai do positivo, percorre o circuito, percorre o R1, percorre o R2 e retorna para a fonte. Para a gente ter corrente, a gente sabe que a gente tem que ter um caminho fechado. Então, se eu abrir aqui em algum ponto o meu circuito, eu não vou ter um caminho fechado e eu não vou ter corrente. Então, o que, que me diz a lei das malhas, ou lei das tensões, também conhecida como LKT? Ela me diz o seguinte, que a soma das tensões em um caminho fechado, ela vai ser igual a zero. Então, a soma da fonte mais a soma do resistor, a tensão do resistor R1, mais a soma da tensão do resistor R2, ela tem que ser igual a zero. Então, só que eu tenho que respeitar as polaridades. Então, por exemplo, indo no sentido horário, eu vou primeiro achar a polaridade da fonte, que seria menos V, mais V1, mais V2, vai ser igual a zero. Então, por exemplo, se a fonte for 12 e eu tiver 4 volts no V1, o restante vai ter que estar no V2. Então, se eu tenho 12 aqui, 4 aqui, eu teria que ter 8 aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse nesse caso ali, então, na fonte, vamos pegar a lei das margens. Então, lei de Kirchhoff das tensões. Então, ela me diz o seguinte, ó, então se eu tenho na fonte menos 12, pegando a primeira polaridade, na segunda eu teria mais 4, que seria mais o V2, vai ser igual a zero. Então, o V2, se eu passar para o outro lado, isso seria 12 menos 4, que daria 8 volts. Então, essa é a lei de Kirchhoff das tensões, a lei das malhas, aí, na segunda lei de Kirchhoff. Então, vamos para um exemplo prático aí do cálculo desse valor. Então, se no caso aqui na fonte eu tivesse próximo a uma fonte de carro, né, que seria 12 volts, então a tensão da fonte é 12. E digamos que aqui eu tivesse um resistor de 100 ohms e aqui um resistor de 220 ohms. Então, se eu pegar Kirchhoff, a lei de Kirchhoff das tensões, a nossa LKT, ela vai me dizer o seguinte, ó. Então, eu vou percorrer o circuito no sentido horário. Então, eu vou primeiro encontrar a polaridade negativa da fonte, menos 12, mais a tensão do resistor R1, que seria V1, mais a tensão do resistor 2, que seria V2. Isso tem que ser igual a zero. O que é a tensão? A gente sabe pela lei de Ohm que tensão é resistência vezes a corrente. Então, se eu tiver menos 12 mais o V1, eu posso substituir o V1 por resistência vezes a corrente. Então, seria a resistência do resistor R1, que seria 100, vezes a corrente que eu tenho no circuito. Como é um circuito série, né, a corrente é a mesma, mais 220 vezes a corrente vai ser igual a zero. Então, se eu pegar isso aqui agora e vamos puxar uma calculadora aqui. Então, eu teria, se eu somar 100 mais os 220, daria 320. 100 mais 220 daria os meus 320. Então, se eu passar os 12 para o outro lado,
eu teria 12 dividido por 320, que me daria uma corrente de 37,5 mA. Então, eu pegando esses 320i, que vai ser igual a 12, se eu dividir, então, essa tensão de 12 volts por 320, ela me daria uma corrente de 37,5 miliamperes aí, que equivale a uma corrente de 0,0375 amperes, que é a mesma coisa, que é só uma unidade que me ajuda.